Dia desses eu estava conversando com um amigo, segunda-feira agora, passada, e eles acabavam de ter a sua primeira filha, acabara de nascer, e nós estávamos falando sobre as etapas que nós vivemos até hoje na educação do Antônio, né? Como esses quase 3 anos de vida do Antônio, a gente foi aprendendo bastante coisa, né? E como é fascinante a gente acompanhar o desenvolvimento de uma criança, quanto é fascinante a gente ver o crescimento de uma vida. E a certa altura da conversa, eu contei a ele sobre quando o Antônio começou a caminhar, e ele ia se soltando, né, da nossa mão. Às vezes ele segurava só no dedinho, né? A gente dava só o dedinho para ele segurar assim, e aí ele segurava no dedinho, que era para ele ter segurança. Ele já sabia andar, mas ele queria se sentir seguro, né, para poder caminhar. Até que um dia ele se soltou, né? E eu lembro que eu estava no sofá de casa um dia, e daqui a pouco o Antônio passou assim do quarto para a cozinha, depois voltou, e eu fiquei olhando assim, pensando, desde quando ele anda, né? Quando foi que esse menino começou a andar, né? Mas ele se soltou e ele foi, né? O texto para a nossa meditação de hoje fala exatamente sobre isso, sobre a gente aprender a caminhar, sobre a gente aprender a se soltar um pouco das nossas amarras e a gente poder viver valores, ter atitudes e reconhecer que Deus nos tem em alguns estados que nós devemos assumir e viver em nossa vida. São atitudes, valores e estados diante de Deus que nos levam a cumprir a sua vontade. Eu vou fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 a 24, na tradução contemporânea à Mensagem. É um texto bastante conhecido de muitos de nós e tem muito a nos ensinar a respeito de caminhar com Deus. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor, mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem chamou vocês é de total confiança. Se Ele disse, é porque vai fazer. Acabamos de cantar isso, né? Acabamos de entoar este cântico, né? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, o texto que nós lemos, foi escrito por volta de 50, 51 depois de Cristo. O propósito desta carta era instruir a comunidade a respeito da importância de se viver para Cristo e os valores que Cristo nos passa. Há no texto de Paulo, nessa primeira carta, uma constante expectativa da volta de Jesus, e não podia ser diferente. Estava ali tão próxima a sua ressurreição, não fazia nem 20 anos, e eles viviam a expectativa da volta do Messias. A leitura desta carta, ela deve ser entendida à luz das perseguições que os primeiros cristãos viveram. A cidade de Tessalônica, naquele tempo, era a sede do governo provincial. Paulo, Silas e Timóteo passaram por ela em sua segunda viagem missionária. Segundo o próprio texto aos Tessalonicenses, a igreja era composta em sua maioria por não-judeus, ou seja, pessoas que não tinham no seu histórico toda aquela bagagem do Antigo Testamento. Eles precisavam saber a mensagem de Cristo, saber que Ele era a promessa de Deus, mas qual era o significado de Cristo para eles ali, que não tinham esta bagagem.
Este era o povo de Tessalônica. Paulo teve, em sua passagem por Tessalônica, em alguns meses, ele ficou lá apenas alguns meses, até ser expulso de lá, junto com Silas e Timóteo. Ele teve um bom êxito na pregação da palavra entre os não-judeus. Isso porque o método dele de evangelismo era chegar na cidade, identificar uma sinagoga e iniciar a pregação do evangelho. Geralmente o pessoal da sinagoga botava eles para fora e aí eles iam falar com aqueles que não eram judeus. E eles obtiveram um bom sucesso com aqueles que não eram judeus. A primeira carta aos Tessalonicenses possui 2 eixos temáticos principais. O primeiro é o retorno de Cristo. Cristo vai voltar. O segundo é que Cristo é divino. Para a gente hoje, 2000 anos depois, é natural dizer isso. Mas naquele tempo ainda estava se desenvolvendo este conceito de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faziam parte de uma mesma substância, pertenciam a um mesmo propósito, a uma mesma unidade. Falando especificamente do texto que nós lemos, há neles algumas expressões que nós precisamos explicar. A primeira delas diz respeito a apagar o Espírito. Como é que a gente pode apagar o Espírito Santo? Esta expressão ela deve ser entendida à luz de uma outra expressão que está no texto, que diz desprezar as profecias. Apagar o Espírito é tornar-se insensível, cético quanto ao poder de Deus e a sua ação nos nossos dias. É como se Deus só agisse no que está no texto bíblico lá no passado. Ele não fala mais no dia de hoje. Ele não fala mais aos nossos corações hoje. Desprezar as profecias é rejeitar o que vem de Deus e não negar as falsas palavras de quem se diz representante de Deus. Ou seja, nós de fato negamos as profecias que comumente chamamos de profetadas, pessoas que usam-se do título de pastor, missionário, bispo, apóstolo, sei lá qual outro título que tem aí, mais para se usar, para dizer coisas em nome de Deus, como se aquilo fosse a vontade de Deus. Esse tipo de profecia nós rejeitamos. Aquela que nós não rejeitamos é a que provém da palavra de Deus para a nossa vida. Nós cantamos aqui agora há pouco, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra há de se cumprir. Nós cremos nessa profecia. Tudo passa, tudo muda, tudo tem o seu fim, mas a palavra de Deus não. Ela permanece, ela está conosco. Outra expressão que não deve ser levada ao pé da letra é a tricotomia feita por Paulo, espírito, alma e corpo. Volta e meia a gente ouve essa pergunta, pastor, a gente é corpo e alma, a gente é corpo, alma e espírito, a gente é corpo e espírito. Eu costumo responder, olha, esse assunto é com Deus, porque Deus não nos fez e não nos chamou para salvar o nosso espírito e deixar o corpo morrer. Disso eu tenho certeza, e este é o ensino dos apóstolos. Está lá no credo apostólico. Eu creio na ressurreição do corpo. Não é da ressurreição do espírito nem da alma. Aliás, o judeu tinha este conceito, antigamente. Não havia separação. O espírito era o respirar. Tanto é que a palavra para espírito no hebraico, ela é puxada da garganta, uma língua que é falada ao inverso, A gente fala soprando, no hebraico você fala respirando, puxando para dentro o ar. Então você tem que puxar lá de trás da garganta para poder falar o ar, o espírito. Por quê? Porque é das entranhas, é interno, vem daqui de dentro, Paulo não está aqui, ao fazer essa separação espírito, alma e corpo, elaborando uma antropologia e uma teologia sobre espírito, alma e corpo. Não, ele está usando um recurso de ênfase. Ele está querendo dizer que Deus vai transformar todo o nosso ser, inteiramente. Não é pela metade, Não é salva-se a alma, mata-se o corpo. Não, é salvação por completo. Tal entendimento
do texto, ele nos é claro quando nós descobrimos que apenas aqui, em 1 Tessalonicenses, Paulo faz essa distinção. Ele não recorre a essa distinção em nenhuma de outras das suas cartas. Capítulo 5, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele é repleto de instruções para a vida cristã. Este é o foco do apóstolo ao final da carta. Ele alerta quanto à necessidade de vigilância, porque Jesus em breve virá. Lembre-se, esse é um dos eixos da carta. Jesus vai voltar, a volta dele é iminente. Ele faz diversas recomendações práticas quanto à vida em comunidade e com Deus, e é neste contexto que nós vamos meditar sobre os versos 16 a 24, e sobre eles nós vamos aprender que, primeiro, nós precisamos ter 3 atitudes em nossas vidas: alegria, oração e gratidão. Alegria. Alegria é um sentimento natural. A gente sente alegria quando conquista algo, quando a gente tem algo que a gente quer muito e aquilo chega às nossas mãos, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes. Recebeu o boletim da escola, tudo azul, né? Tudo bem, estou feliz, né? 5º dia útil, tudo azul, tudo feliz, né? Ah, consegui conquistar a minha amada, estou feliz. Ah, consegui conquistar aquela viagem de férias, estou feliz, estou alegre. Para nós cristãos, no entanto, a alegria não depende das circunstâncias, muito pelo contrário, mas depende da felicidade que é a vida em Cristo Jesus. É por isso que o cristão não vive a se lamentar, mas vive sabendo que as circunstâncias passarão e que os problemas da vida não são eternos. Eterna é a vida que Deus nos oferece em Cristo Jesus. A alegria está em nós. Nós temos que assumi-la. Nós temos que vivê-la. É uma atitude que nós tomamos. Eu vou escolher hoje não permitir que a imensidão dos meus problemas vá determinar a minha atitude, vá me derrubar, vá me colocar no chão. Eu hoje decido que a imensidão dos meus problemas não é nada perto da alegria de viver com Cristo e saber que Deus está no controle. É uma atitude difícil, mas é uma escolha que nós fazemos. Por isso eu tenho que te dizer, olha, não se entregue às suas circunstâncias. Antes, olhe para as verdades eternas que há em Cristo Jesus. E se está difícil olhar para as circunstâncias e não perceber que elas não são maiores do que Deus, não são maiores do que a alegria da vida eterna, ore. Essa é a segunda atitude. Volta e meia, eu e você nos deparamos com pedidos de oração. Aquela pessoa que chega para você assim e fala, olha, ora por mim, eu sei que você vai na igreja, então ora por mim, né? A gente que é pastor, a gente ouve mais isso, né? Ô pastor, ora por mim, eu estou passando por um problema. Isso é reflexo de uma religiosidade popular que acredita que pessoas que têm vida religiosa possuem mais poder na oração do que aqueles que não possuem uma vida religiosa. Como se a oração do pastor fosse mais ouvida por Deus do que a oração de quem não é pastor. Como se Deus colocasse assim numa fila de espera, né? É igual fila de banco, né? Se você é cliente Master, Blaster, Advanced, Plus, Gold, né? Você tem a fila preferencial, então você vai direto, né? Você não precisa pegar aquela fila enorme. Com Deus não é assim. Ele nos ouve, independente de quem nós sejamos. Ele ouve até a oração daquele que não é cristão. Ele ouve a oração de todo mundo. Ele não está com os ouvidos fechados. Ele não está com as mãos encolhidas. Ele está com os ouvidos abertos. Ele está com os braços estendidos para nos ouvir.
A gente não precisa mais pedir para o sacerdote, para o guru, para o líder religioso interceder por nós. A gente não faz mais sacrifício no altar, não é mais necessário. Por meio do sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Deus e Ele nos ouve. E o que é melhor, Ele está sempre conosco. Essa é a melhor parte. Porque às vezes você quer desabafar com um amigo, e aí você liga para o amigo, o celular da caixa postal, você manda e-mail, ele demora 3 dias para responder, você manda mensagem de texto, ele não responde na hora que você quer, e Deus está ali com você, o tempo todo, pronto para te ouvir, pronto para conversar com você. Ele está conosco a todo instante, para nos orientar segundo a sua vontade. Por isso, a alegria vem acompanhada de uma vida de oração. Ore para agradecer, ore para pedir, ore para reclamar. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, nós falávamos sobre como lidar com pessoas difíceis, e o texto base era o texto de Neemias, capítulo 4, e Neemias nos deu um bom exemplo do que fazer quando nós lidamos com situações difíceis. Ore. Quando Sanbalate e Tobias foram lá infernizar a vida do Neemias, para atrapalhar a reconstrução do muro, o que Neemias fez? Ficou reclamando? Ficou chiando? Ficou se lamentando? Não, ele orou. Ele orou e trabalhou, continuou a missão dele. Oração. Ore sem cessar, ore a todo instante, ore a todo momento. Ore, não importe a circunstância. Uma terceira atitude que nós devemos ter é a gratidão. Nós já falamos de gratidão recentemente no sermão do Dia de Ação de Graças, mas você já parou para pensar que na hora de pedir a Deus, nós temos uma lista enorme do que pedir, e na hora de agradecer a gente generaliza? Então olha só, a gente vai orar. Senhor meu Deus, abre aquela porta de emprego que eu preciso tanto. Eu preciso tanto de uma casa nova para alugar. Eu preciso tanto de um carro novo. Eu preciso tanto que meu marido se converta. E muito obrigado pelas muitas bênçãos que o Senhor derramou. Em nome de Jesus. A gente não faz lista de agradecimento, né? A gente faz lista de pedido, né? A gente deveria inverter. A gente deveria orar assim: Deus, sabe as situações difíceis da minha vida? Está na sua mão, um emprego, a casa, a doença, a enfermidade. Agora eu quero te agradecer pelo café da manhã que eu tomei, eu quero te agradecer porque eu encontrei fulano na rua e ele está bem, eu quero te agradecer porque eu trabalhei hoje, olha, foi difícil, o chefe pegou no meu pé o dia inteiro, mas o Senhor proveu o sustento para a minha vida. Então a gente deveria listar o que a gente quer agradecer. A gratidão é uma das atitudes que nós devemos ter constantemente. Eu agradeço porque eu já recebi de Deus, e aí eu agradeço as mínimas coisas, desde o empacotador do supermercado que está guardando a compra para a gente, que ele não tem obrigação nenhuma, né? Podia estar na esteira do lado ali, na gôndola do lado ali, empacotando lá, mas ele está empacotando a sua compra. Melhor não esticar a mão para cá. Então, a gente deve agradecer as mínimas coisas, Toda vez que você passar por uma situação difícil, pare, pegue um papel em branco e comece a anotar as bênçãos de Deus na sua vida. Comece a lembrar aquelas situações difíceis do passado que Deus já transformou na sua vida. Antes de começar a se lamentar, comece a agradecer primeiro. Comece a agradecer. Não importa se você está em paz, se você está em tribulação, seja uma pessoa grata a Deus e aos outros. Gratidão é uma das atitudes que nós devemos cultivar diariamente e a todo momento. Alegria, oração e gratidão são atitudes que nós devemos ter, e elas são alicerçadas
em valores que nós devemos cultivar. Fé, fidelidade e compreensão. Fé. Não apaguem o espírito. A recomendação de Paulo é clara. Ou seja, não permita que a fé de vocês seja um procedimento mecânico. Jamais permita que a sua relação com Deus seja uma anotação na sua agenda diária de afazeres. Não permita que isso aconteça. É assustador olhar para a vida de muitos cristãos e perceber que a fé é apenas um amuleto para a vida e não um valor de vida. Apagar o espírito é usá-lo como pretexto para as nossas ações. Então eu vou lá na Bíblia, procuro um versículo que vá justificar as minhas atitudes, quando Deus está dizendo para a gente fazer o inverso. A vida com Jesus é uma vida guiada pelo Espírito, não é uma vida guiada pelos nossos desejos. Cada vez que eu apago o Espírito, eu estou dando razão às minhas vontades. E vida com Cristo é vida que vive a vontade de Deus, não a nossa vontade. Toda vez que eu coloco o que eu quero na frente do querer de Deus, eu estou apagando o Espírito na minha vida. Como então eu posso manter viva a chama do Espírito? O segundo valor, fidelidade. Por vezes, nós somos tentados a achar que todo fenômeno sobrenatural procede de Deus. Por outra, nós somos tentados a achar que não há mais manifestação sobrenatural de Deus, que nada mais acontece hoje. O sobrenatural de Deus, ele ainda acontece nos dias de hoje. E para identificar o sobrenatural de Deus na sua vida e na minha vida, é preciso fidelidade. Nós queremos um milagre. Nós queremos um milagre. Nós queremos a transformação. Nós queremos a mudança. Mas nós não aceitamos a fidelidade que Deus exige de nós. Nós queremos o sobrenatural, mas nós não aceitamos trilhar os caminhos sobrenaturais de Deus em nossas vidas. Cultivar a fé alinhada à fidelidade nos fará viver o sobrenatural de Deus. Mas o que é este sobrenatural de Deus? O que é este sobrenatural de Deus? É a vida eterna e seus eternos valores, que podem ser vividos já, hoje. Aliás, este é o maior mistério na nossa relação com Deus, porque Ele já veio, Jesus já veio, já habitou entre nós, já nos mostrou que é possível viver a vontade dEle. Nós sabemos que Ele voltará, nós sabemos que Ele nos faz santo, que Ele nos separa, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós sabemos que os frutos do Espírito estão disponíveis para nós, e que aqueles valores que estão lá na eternidade podem ser vividos hoje. Eu não preciso esperar a vida eterna para amar o próximo como a mim mesmo. Eu não preciso esperar a vida eterna para ser paciente, para ser amoroso, para estender o meu braço para ajudar. Eu não preciso esperar a vida eterna, porque eu posso viver isso hoje, já, agora. Alinhando a fé e a fidelidade, nós vamos ter essa compreensão do que Deus quer de nós. E aí o terceiro valor, a compreensão ou o entendimento. E a palavra de Paulo é muito clara: não sejam ingênuos. Às vezes a gente acha que porque é crente, está na igreja, usa uma expressão bíblica, a gente pode sair aceitando tudo. Toda vez que nós abrimos mão da leitura da palavra por um cântico evangélico, nós estamos deixando de lado a prática da alegria, da oração e da gratidão para a prática de atitudes egoístas.
Cântico evangélico é muito bom, é legal, a gente louva ao Senhor com eles, mas não substitui a palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de Deus. Está ali, Bíblia Sagrada. Leia. Não troque o seu momento de leitura da palavra de Deus por um cântico. Não troque. Porque nem sempre o cântico tem a profundidade e o teor da palavra de Deus. Às vezes ele é apenas uma expressão. Apenas uma expressão. Então não troque. Não troque. Porque toda vez que nós trocamos, nós deixamos de cultivar a compreensão da vontade de Deus para nós. E isso se reflete na nossa vida e na nossa missão. Jesus não nos chamou das trevas para a sua luz, para sermos membros de igreja, cantar no coral ou exercer qualquer outra função, ser presbítero, pastor. Não foi para isso que Ele nos chamou. Tudo isso existe porque nós temos uma vida comunitária de fé. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós escolhemos essa forma. Os neopentecostais escolheram outra, os católicos escolheram outra forma, os batistas outra forma, os metodistas outra, os presbiterianos do Brasil outra. Nós, Igreja Presbiteriana Independente, especificamente aqui na Vila Xavier, escolhemos esta forma de louvar e cultuar a Deus. Forma, não razão, forma. Deus, Jesus, não nos chamou das trevas para a sua luz, para sermos membros de igreja, mas para fazermos discípulos. Ser membro de uma comunidade de fé é fortalecimento, é necessidade para que nós não venhamos a desfinhar sozinhos no cumprimento da nossa missão. Acontece que a gente inverte. A gente acha que ser membro da igreja é prioridade e cumprir a missão é secundário. É o contrário. Cumprir a missão é o primeiro. Ser membro da igreja é a consequência. Por isso que não existe cristão sozinho. Não existe cristão que não pertença a uma igreja. Porque a vida em comunidade é pressuposto. Viveram os 12. Depois, quando a igreja começou, os apóstolos se reuniam, as igrejas se reuniam de casa em casa, e assim ia desenvolvendo o evangelho. E a gente inverte este valor. A gente acha que prioridade é vir à igreja, quando a prioridade é fazer discípulos, é cumprir a nossa missão. E por que a gente faz isso? Por que a gente inverte esse valor, pastor? Porque a gente é ingênuo. A gente não olha para a palavra buscando o entendimento daquilo que Deus quer para nós. E é este entendimento que nós temos que buscar. É essa compreensão que nós precisamos ter. Nós precisamos voltar a compreender a nossa função como servos, cultivando fé, fidelidade e compreensão da vontade de Deus como valores para nossas vidas. Se nós o fizermos, nós estaremos cumprindo a nossa missão. E para cumprir a nossa missão, nós já estamos debaixo da proteção de Deus, nós já estamos debaixo da mão poderosa de Deus, e estes são os 3 estados a quem eu me referi no início do sermão. Nós já estamos nele, nós já somos isso que está escrito aí, nós já somos santos, preparados, vocacionados. Santo, separado por Deus. Este é o conceito da palavra que mais usamos para definir aqueles que são chamados por Deus para a vida eterna. São santos. No entanto, ser santo não significa ser perfeito. Estamos num processo de santificação, nos tornamos santos a cada dia, na medida que nós cultivamos as atitudes e os valores que nós já falamos até aqui. Nós não somos santos para sermos irresponsáveis. Ah, Deus já me salvou, já tenho salvação em Cristo Jesus. Opa, cruza o braço, está tudo bem, tudo ok. Não mesmo. A partir do momento que eu e você viemos aqui na frente da igreja, professamos publicamente a nossa fé, nós devemos ter a consciência de que Deus nos convida para a transformação de vida.
e não para a estagnação. Nós somos chamados para nos movimentar, não para ficarmos parados. Nós já somos santos, nós já temos acesso aos frutos do Espírito, nós devemos vivê-los. Nós também já somos preparados, e nesta perspectiva, nós já estamos de fato prontos para a obra. O que Deus faz em nossa vida, nos capacita a testemunhar e a agir conforme a sua vontade. Eu não preciso de um curso de capacitação para falar o que Deus fez e faz em minha vida. Mesmo porque não existe. Não existe este curso. Nós temos as vocações dentro da igreja, né? O pastor tem que ir lá estudar, fazer seminários, se preparar para ser pastor. O presbítero tem que buscar conhecimento, se preparar para ser presbítero. O diácono a mesma coisa, se preparar. O músico a mesma coisa, se ele tem que estudar o instrumento, aprender a tocar o órgão, o baixo, o violão, o teclado, a bateria, vai estudar, vai se capacitar. O professor de escola dominical vai aprender a preparar uma aula. Tudo certo. Nós desenvolvemos a nossa vocação. No entanto, no que diz respeito a testemunhar do amor de Deus, a gente fala aquilo que a gente vive. A gente fala aquilo que Deus fez na nossa vida, fez e faz. Nós ouvimos e vivemos este amor em nossas vidas. Por isso que nós estamos prontos para testemunhar. Nós somos santos, somos também preparados. Estamos aí, prontos para falar do amor de Deus. A gente não precisa esperar, é só falar. Por fim, nós somos vocacionados, pois quem chamou vocês é de total confiança. Nós não falamos de nós mesmos. Vocação, no contexto bíblico, nunca é pessoal, vem de Deus. A minha vocação não é minha, é de Deus. Ele me chamou. Vocar, chamar, né? Advocar, chamar, falar em nome dele, né? Então, nunca é minha. A vocação não é minha. A vocação pastoral não me pertence, pertence a Deus. A vocação do presbítero não pertence a ele, pertence a Deus. Deus o chamou e o legitimou por meio do voto da comunidade. O diácono, a mesma coisa. O músico, a mesma coisa. O professor de escola dominical, a mesma coisa. O chamado não é nosso. Eu não fui atrás de Deus. Eu não virei para Deus e falei assim: Deus, eu quero ser pastor. Não. Ele veio até mim, por meio da sua graça irresistível, ele me alcançou por completo, corpo, alma e espírito. Ou se a gente pudesse fazer uma analogia, razão, fé e emoção. Ele me tomou por completo. Mas ele não fez isso só comigo, não, que sou pastor. Ele fez isso com você, parte do corpo de Cristo. Ele te tomou por completo. Você já tem uma vocação, você já tem um chamado. Ele já te chamou. Qual é a sua? É pregar o Evangelho? É pastorear? É orar com os que necessitam? É atender aqueles que passam dificuldades? Quando Deus te chamou, Ele sabia muito bem do seu potencial para a construção do reino de Deus. Não cruze os seus braços. Não coloque desculpa nas circunstâncias da vida para manter os seus braços cruzados. Viva a sua vocação. Coloque-a para atuar. Não pela igreja, não porque o pastor está dizendo, mas é pelo reino de Deus. Concluindo, há nas palavras do apóstolo a preocupação de que os cristãos estejam prontos para a vinda de Cristo. Passados quase 2000 anos, nós ainda esperamos Jesus. Esta é a nossa fé. É por isso que a gente celebra o Advento. A gente celebra o Advento olhando para o menino Jesus que vai nascer, mas nós celebramos o Advento olhando principalmente para a segunda vinda, clamando para que Ele volte.
clamando para que Ele volte. Nós estamos preparados? Estamos nos preparando para o encontro com Cristo, quer na sua volta, quer na nossa morte? A vida em comunidade de fé nos oferece oportunidades ricas para auxiliar neste preparo. Oração mútua, compartilhar da palavra de Deus, aconselhamento, louvor, compartilhar, partilha, sustento mútuo. Tantas são as oportunidades que temos em comunhão uns com os outros, e nós muitas vezes as deixamos passar por bobagens, coisas pequenas, picuinhas, que nada acrescentam ao reino de Deus. O desafio de Paulo aos Tessalonicenses é válido para nós hoje: ter as atitudes, viver os valores e assumir os estados que Deus nos chama para viver. John Stott, pastor e teólogo anglicano, certa vez afirmou: se a fé é viva e autêntica, inevitavelmente resulta em boas obras. Se não resultar, é falsa. Olhe para a sua vida e avalie quais os frutos dela para o reino de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de reavaliar nossas vidas. Nós estamos no final de mais um ano, e se aproxima aí um ano novinho em folha para a gente. Como você pretende vivê-lo? Paulo nos dá as diretrizes. Vamos viver com Deus. Que nossas vidas reflitam as atitudes, os valores, os estados que Deus tem para nós. Sejamos fiéis a Ele e vivamos a sua vontade. Desejemos cada dia mais a presença de Deus. Busquemos a Ele com integridade, de coração, com toda a nossa força e entendimento, e estejamos prontos para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um joinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.